Olá, olá! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E vamos falar de pet novamente, gente. Ai, tia Cris! A Cristiane aqui, Cris. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, é um prazer. Assim, a gente tava comentando aqui antes, né, que eu falei pra ela, se deixar eu falo o dia inteiro. Ela falou, somos duas, porque a gente já tá conversando tanto aqui, né, Cris? Verdade, porque gostoso é falar gostoso de pet, né? demais. E eu até como falei pra Cris, né, falei, é gostoso quando, assim, eu adoro fazer pauta de pet, porque as pessoas são leves, assim, mas não tem como, né? A gente recebe amor ali o tempo todo, não tem como. E é, assim, muito verdadeiro. O ser humano, ele mente, o pet não. Se ele não gosta verdade, de você, ele né? não gosta. E tá tudo bem, a gente também tem que aprender a respeitar, né? O pet tem essa coisa do temperamento, às vezes ele tem um temperamento mais hostil, ou ele é super carinhoso. Isso depende muito de raça também, não? Depende também das raças, claro, mas também é ali do pet, sabe? Tem Shih Tzu que é muito mais bravo do que um Chow Chow, por exemplo. O Chow Chow normalmente é difícil de lidar, né? Essa raça é uma raça difícil de trabalhar. E o Shih Tzu não, já é mais comum, é um cão de companhia, mas tem Shih Tzu que, meu Deus do céu... Que dá trabalho, Meu né? Deus do céu, a gente já teve casos lá de... E no banho e tosa, como, assim, que na realidade eu acho que o foco principal, né, da tua empresa é o banho e tosa. Banho e tosa. Como que funciona para você lidar com essa variedade, assim, né, de temperamentos? De temperamento. Eu acho que, assim, o principal fator é a paciência e o amor. Você tem que ter paciência para lidar com aquele pet do jeitinho que ele é. E com certeza, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com ele, até manusear, dependendo. Porque tem um que não gosta que pega no rosto, o outro não gosta que pega na patinha direita de trás, mas na frente ele deixa. Então, você vai conhecendo o que ele gosta, ele também vai conhecendo você, e aí vai criando uma sintonia. A gente já teve situações lá no pet de uma cachorrinha, o nome dela é Amora, coisa mais linda do mundo. Inclusive, hoje ela tomou banho. Quando ela chegou para nós, a tutora dela falou, Cris, a moça que tosava ela foi embora, tá morando em outro estado agora, e ela tá assim, o olhinho dela tampava, não dava para ver os olhos dela. Eu falei, bom, a gente pode tentar, vamos tentar. A gente não pode garantir, né? Porque é aquilo, cada um, cada pet. Mas graças a Deus, todas as vezes que a gente tentou, deu muito certo. E aí ela fechou um pacote com a gente, fez semanal, e a Amora começou a ir. Hoje em dia, a Amora toda tosadinha. Quando a gente posta fazendo as tosinhas nos olhos dela, beijando, eu chego lá, ela fica toda feliz, vem no Ela meu já colo. reconhece, né? Total, assim, o seu Mário que busca ela, quando ela vê seu Mário, já fica toda contente. E a tosa dela em dia, assim, graças a Deus. Mas, se chega um funcionário novo no pet, a gente já fala, não encosta na Amora. Não. Até você deixa ela te conhecer primeiro. E ela que deixa. Exato. Probatório. Exatamente. Ela que fala quando é que vai acontecer a aproximação. Não força a amizade, é aos poucos. E é isso, é paciência, amor, dedicação, técnicas também, né? Que a gente estuda bastante para isso, para lidar com as raças. Mas acho que o essencial mesmo é você ter amor e carinho pelo que você faz. Você gostar, né, do que você faz. Acho que é o melhor caminho. E olha, você sabe, das pautas que eu fiz de pet, uma das maiores reclamações que eu escutei foi com relação à formação de equipe. Nossa. Tá aí. Porque você vê assim, às vezes a pessoa que, por exemplo, você, a tia Cris, se tornou, a Cris que se tornou a tia Cris, né, para os seus clientes, para os seus pets, aquela coisa toda. Então, é muito fácil, assim, a gente enxergar o quanto você gosta do que você faz e tudo. Mas, normalmente, quando você tem mercados, assim, que tem muitas oportunidades, tipo, o mercado pet cresceu muito, tem muita gente que vai querer ser tosador, sim, banhista. Aproveitar. Porque tem oportunidade de trabalho. Exatamente. Isso não é condenável. Legal, tem oportunidade, sim, de trabalho. Mas tem muita gente que não gosta, não, né? Não se identifica. E continua, né? Exato. Acho que isso que é o pior. É quem continua. Quem não se identifica e continua. E aí, fazer essa seleção, conseguir montar uma equipe, eu acho que deve ser complicado. É complicado. Mas eu sou uma pessoa... abençoada, né? Um pouquinho antes, a gente tá falando sobre energia, né? E eu tento sentir primeiro a energia da pessoa. Antes de contratar, a gente faz freelance primeiro, vê como a pessoa se comporta ali com o pet, como que ela lida com as situações com o pet. A gente já não sai contratando uma pessoa de cara, né? Existe uma avaliação antes, e isso no dia a dia.
Recentemente uma moça começou a trabalhar com a gente e o meu principal fator de contratar ela é porque ela adora. O cachorro chega, ela fica, ai meu Deus, apaixonada, sabe? E ela entende ali o processo, faz com amor, faz com carinho. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito agraciada, porque Deus me mandou uma equipe muito abençoada, que me ajuda, que me dá um suporte, às vezes eu preciso sair, eles ficam lá, resolvem tudo, qualquer coisa me ligam também. Nossa, é Deus, eu acho. Eu, quando eu vim para essa área, antes de qualquer coisa, não vou mentir para você, eu nunca tinha trabalhado com isso antes. Foi a primeira vez. E eu, antes de qualquer coisa, falei, meu Deus, me direciona, sabe, para o caminho. Comecei a estudar sobre o mercado. E aí entra naquela questão, o mercado pet só crescendo, crescendo, crescendo. Eu falei, pô, é uma boa opção, né? Vou começar a estudar aqui. E comecei a estudar e as portas só se abrindo, assim, os caminhos indo, sabe? Os cursos aparecendo, as oportunidades. E você vai vendo que realmente não é só você que está fazendo, é uma sinergia ali se movendo, sabe? E aí eu só aceitando e agradecendo, né? Porque a gente tem que agradecer cada conquista, cada passo. Ai, Cris, eu adorei você. Eu falo muito isso, eu repeti já algumas vezes. Eu acho que as coisas mudam quando você... eu nunca me canso de falar a mesma coisa nesse sentido, porque é algo que eu acredito de verdade. A nossa vontade é falha, nós somos humanos, então nem tudo aquilo que a gente quer pra gente é o melhor pra gente. É verdade. Então, quando você entrega e você fala assim, me direciona... Deus, estou aqui. Caramba, não faz tem aí. como dar errado. Não tem. Eu até me arrepio. De felicidade. Mesmo. E não tem como dar errado. E você começa a perceber que... Enfim, quem não crê nisso, de repente vai enxergar que é o universo, é a lei da atração. Tá tudo bem tá também. Tudo bem. Cada um. Tá tudo bem. Okay. Mas não tem isso. Você não começa a ter uma percepção, você enxerga, aparece curso, aparece tudo. As portas se abrem. O caminho se abre, literalmente. E assim, tem algumas pessoas me falam sobre concorrência. Mas e a concorrência? Você não tem medo? Onde você foi? Já não tem um pet? E quando eu fui, eu falei, eu nem olhei se tinha concorrência. Eu nem olhei se tinha pet. Eu só tô indo fazer o meu trabalho do meu jeito, com o meu amor, com o meu carinho. E existem clientes para todos. Exatamente. Para todos. Mercado crescente, absurdamente crescente. E aí o diferencial é a forma que você lida com o seu cliente, a sua responsabilidade. Uma coisa que a gente não abre mão no Expo é a transparência. Se existe alguma situação, seja ela qual for, olha, o pneu furou. A gente vai atrasar porque o pneu furou. Tá chovendo muito forte. Não vamos colocar o nosso motorista com um monte de cachorro dentro do carro numa chuva estrondosa. Falei assim, vai demorar um pouquinho para ele voltar porque tá chovendo muito, tudo bem. A gente é muito transparente. Às vezes acontece de cortar uma unha e sangrar porque o pet mexe, puxa, e é muito comum, porque é um lugar sensível, tem os canais, né, as veinhas. Então, quando acontece, a primeira coisa, eu falo assim, hoje quando fui cortar a unha, aconteceu isso, e isso, fica de olho. É muito simples, acontece sempre, mas a gente sempre fala. Porque eu acho que eu penso o seguinte, eu tenho 2 cachorros que são minhas vidas. A Pérola Maria e a Lili Lima. São os amores da minha vida. Eu fico pensando, como que eu gostaria que minhas cachorras fossem tratadas em um pet shop? É a maneira que eu trato os cachorros dos meus clientes, com o maior amor e carinho. Na nossa região, um pouco complicado em relação que nós estamos ali numa área um pouco, digamos assim, defasada, por ser invasão, essas coisas, sabe? E algumas pessoas querem levar o pet a cada 3, 4 meses para fazer uma tosa completa e o animal cheio de pulga. Mas dentro do meu banho em tosa, a gente não pega cachorro com pulga. Porque a pulga ela precisa ser tratada antes de qualquer coisa. E eu garanto também para esse animal que aquelas pulgas vão ser tiradas dele com antiparasitário, com remédio. Porque tem gente que tem a ideologia de que vai mandar o cachorro pro pet para tirar a pulga. Não, e não é assim. Não, você tem que cuidar do seu pet na sua casa. O banho em tosa é apenas um dos processos. Então, às vezes, algumas pessoas ainda questionam, poxa, mas eu já mandei o cachorro com pulga pro pet shop e ninguém nunca falou nada. Eu falei, então, existem alguns pets que fazem, mas esse daqui não. Porque eu prezo pelos animais que entram aqui dentro e as minhas cachorras também ficam aqui. Então, no que eu não quero pras minhas, eu não vou fazer pro outro. Porque a pulga é um parasita porque ela fica no ambiente, né? No ambiente, a cada uma pulga no corpo de um pet, tem 20 no ambiente. Nossa. Então, assim, a pessoa que chega lá com um pet cheio de pulga, imagina como é que tá em casa.
E aí a gente fala sobre pegar um produto, um botox para passar no quintal. A pessoa acha que a gente está aí querendo vender. É venda, claro, eu não vou mentir. Mas também é um cuidado. Falei assim, olha, se tem nele, tá na sua casa também. Inclusive. Exatamente. E aí, quando a gente também aproveita, né, esse crescimento do mercado. E também porque hoje as pessoas tratam cachorro com filho. Isso é maravilhoso. Eu adoro. Eu sou suspeita para falar. Sou suspeita demais. Não, e é isso mesmo, né? O cachorro hoje, ele tem... Você vê que esse mercado, ele soube muito enxergar isso. O surgimento aí de creche, escola para cachorro. Total. Sabe? Produtos diversos. Você tem de tudo hoje. E as pessoas, elas enfim, tratam como filho mesmo. Como filho. Eu li um caso esses dias atrás tava um aspecto mais jurídico, né? Que tinha uma senhora que queria deixar o seu patrimônio para o seu animal de estimação. Aí a discussão era, quem é o tutor? Quem será o tutor? Caramba, eu queria esse pet. Sabe? Sério, eu fiquei assim impressionada. Falei, caramba, né? Porque eu lembrava, né? Falei, poxa, vi isso muito nos filmes no começo dos anos 90. E hoje é normal acontecer uma coisa dessa, né? E aí você pensa, né? Como que isso vai se adaptar, assim, juridicamente e tal. Em 2010, mais ou menos, a média era de um filho para cada família. Hoje em dia, 0 filhos humanos e uns 3, 4 cachorros. Hoje é a média da nossa família tradicional brasileira. Então, assim, graças a Deus, eu só agradeço. Essa média, a estatística mundial, eu li sobre isso, a taxa de reposição é 1,1. Por que 1,1? Porque um casal, vamos lá, você precisa ter um homem e uma mulher para ter um filho, e aí esse filho, ele não repõe aquele casal, ele só repõe 1,1 em taxa mundial, ou seja, a população ela está diminuindo ao longo dos anos. E aí você tem toda uma população que opta hoje em dia, aquela taxa que já era 1,1, menor do que quase 50% a menos do que a taxa de reposição que deveria ser, para se manter a população na média populacional, ela vem diminuindo mais, porque além disso, existe o fator pet. As pessoas, elas preferem hoje ter o seu animal de estimação e tal, e dedicar o seu amor àquilo, porque você vive num mundo que o teu trabalho te exige mais, vários fatores, né, comportamentais mesmo, e as pessoas querem seu pet, tratam como filho e não optam, por opção em não ter filhos e ter um pet. Exatamente. A gente atende bastante casais, assim, que tem só o cachorrinho. E esse cachorrinho é tratado de uma forma mais linda do mundo. É lindo isso. E aí também é legal porque quando eles levam eles para tomar banho no spa, às vezes não conhece o trabalho. Quando vê a nossa tratativa ali, o nosso carinho, o nosso amor, não manda mais em nenhum lugar. Por exemplo, se me chama hoje para dar banho e eu não tenho vaga, eles não mandam em outro. Eles esperam eu ter a vaga para mandar no dia que eu consigo atender. Eu acho um barato isso, sabe? Mas é confiança também, né? Eu faria o mesmo com minhas cachorras. Eu não sairia mandando. Até porque existem tantas notícias que a gente vê ruim, né? Sobre pet shop. Aquelas pessoas que não se identificam e continuam trabalhando e aí perde a paciência, faz todas aquelas coisas que não se deveria jamais fazer. Né? Exatamente. Mas tudo isso por conta desse crescimento do mercado. Tem gente que vê como oportunidade, só oportunidade. Exato. Você vê como oportunidade é uma coisa, Cris. É verdade. Tipo, legal, oportunidade tá aí, mas é pra mim. Exato. Não é? Eu tenho essa vocação, eu tenho esse direcionamento. Acho que assim, se você não se identifica, você não tem paciência, você não tem vocação, procura outra coisa. Uma hora acha. Vai batendo de porta em porta que uma hora acha. E assim, e é impossível também, eu fico pensando nessas pessoas que não se identificam como são, porque é impossível você conviver com um pet e você não se apaixonar por ele. É impossível. São agora, como é que é a expressão que dizem as famílias? Puxa, e tem uma denominação própria, família, não é... Putz, me fugiu agora. Depois, mas que as famílias constituídas por filhos pets. Tem uma denominação para isso. Tem. Já.
E eu acho barato. Eu- Assim, eu- eu sou da seguinte opinião, acho que todo mundo pode fazer o que quiser da sua vida. Mas a gente tem aquele princípio fundamental de respeitar, né? E se você opta por ter um animal, que cuide dele. Se você Boa. opta por Exato. esse formato, Exato. entendeu? Você tem várias opções. Você vai fazer Exatamente. a sua opção. Mas optou por esse formato, tem a responsabilidade sobre ele. De fazer o mínimo, né? Exato. O mínimo, que é, por exemplo, o antipulga, mandar pro banho, uma comidinha boa. Mas vamos lá, da questão do banho. Com essa demanda toda de. Demanda não, com esse surgimento de tanto produto hoje para tudo, né? A pessoa. Ainda assim, o banho e tosa, ele sempre vai ser importante porque você vai fazer uma coisa mais profissional. Porque o mercado cosméticos para pet, eles querem empurrar várias coisas para o seu tutor também ter opções ali de fazer em casa. Mas eu acho que nunca vai ser a mesma Igual, coisa, né? E o que tem de diferente, na realidade, assim, de produto nessa linha profissional também para pet? Tem muita coisa assim que lança ou isso aqui só pode ser utilizado, por exemplo, essa do antiparasitário, essas coisas que possa ser utilizado só. Tem vários tipos de produtos, né? E marcas também. Eu, por exemplo, falo por mim. Eu já tenho algumas marcas que eu trabalho, que eu já conheço, sei o resultado, sei que não agride a maioria dos animais que eu trabalho, então eu fico com elas também, fidelizo. Tá. É a mesma coisa, você tem um produto que você gosta de usar, você não quer trocar. E lógico, aparecem vários, centenas de opções, mas a gente vai aos poucos ali experimentando um, experimentando o outro. A gente já está com 4 anos de pet, então a gente já experimentou alguns produtos, né? Então, tem alguns que a gente já gosta de trabalhar e eu costumo não mudar. Até porque, quando a gente muda, eu não posso apenas mudar. Eu tenho que comunicar ao nosso tutor também. Uhum. Porque o tutor, ele precisa ficar atento. O pet, ele toma banho lá e vai embora. Eu não vejo depois se ele vai ficar com coceira, se ele não vai. Então, eu preciso falar com esse tutor e falar assim, olha, a gente usou um shampoo diferente hoje, que a gente está fazendo um teste. Repara no floquinho, se ele vai coçar, se não. Pode ter reação alérgica, dependendo Sim, com o cachorro dormir? pode. É por isso que a gente sempre faz a lavagem primeiro com shampoo neutro, né? Tá. Pra não... E principalmente Yorkshire, Shih Tzu, tem muito problema de pele. Então, Nossa, eu tem evito York. trocar Ai, o seu York. E ele tem problema de pele? Não, ele tem graças a problema Deus. de temperamento mesmo, grau de loucura master. De Ele pele ele bravo, também. ele é bravo. Ele é morde. neurótico. É sério. Ai, É um tadinho. doce, ele é um amor. Só que ele tem os seus períodos de neurose. Não, eu sei, porque eu tenho uma bulldog inglesa também. Ela é um amor, ela é um poço de carinho. Mas do nada ela quer matar algum. E assim, É isso, é sobre isso. só que o seu New York deve ser pequenininho. A minha não, o 20, meu é 20, mínimo. quase 30 quilos. Nossa, o meu é pequenininho, mas assim, ele tem uma mordida master. E ele, assim, se ele pegar alguma coisa, caiu alguma coisa no chão, ele corre, pega, segura e olha pra todos os lados. Tipo assim, Aí, quem larga vai vir isso, tirar Thomas. isso de mim? Larga isso, aí ele começa. Larga isso. Aí você vai lá tirar dele, ele tipo, faz um escândalo. Fora, assim, eu até comentei uma vez aqui, eu vou fazer um cômodo acústico, de padrão estúdio. Porque. Por causa do Thomas. Ele 7 horas da manhã, 6 às vezes, ele começa. Passa alguém na rua, ele escuta, ele começa que nem louco. Acorda a casa inteira. Mas é barato, né? A minha cachorra, essa que é brava, é a Lilia, a Bulldog. Ela adora a nossa tosadora, a Lilia. Adora. Quando ela chega lá, ela beija, elas brincam, ela deita no chão pra Lilian mexer com ela, tudo. Quando a Lilian sai de dentro do banho tosa, parece que acontece alguma coisa dentro da cabeça da Lily, que ela começa a odiar a Lilian e quer pegar a Lilian assim a todo custo pra morder mesmo. Ela já pegou, que a perna da Lilian ficou tipo 2 semanas preta. A gente não consegue entender o porquê. Mas, inclusive, eu tô até pra ver um adestramento pra ela, porque ela é perigosa. Ela é perigosa. Mas é engraçado isso, né? Que a gente fala dos nossos cachorros, tipo, ele é neurótico, ela é perigosa. Mas
é um amor. Ah, não. Vai- Não. A gente Ninguém pode. fala mal. Vai, não. outro não pode Não, falar. não. Ninguém fala mal da minha gordinha. Só eu posso falar do Thomas Não, aqui. e assim, os nossos amigos vão em casa, assim, quando vê ela, falam, como pode? Todo mundo tem medo dela. Mas quando ela tá com a gente, ai, é um nenenzinho, sabe? Não é gostoso. Ai, eu falo, não, ninguém fala mal da minha filha. É isso mesmo. E ela é Mas neurótica. você falou tudo da sua filha, porque eu tenho 3 filhas. Eu posso falar mal até. E às vezes eu falo de uma pra outra, viu? Dá de fulano, você viu fulano ainda? Ainda dou dessas. Mas vai alguém falar mal de uma filha minha pra mim? Não dá. Eu viro cão. Isso acontece com mãe e pai de pet, viu? Acontece muito. E é um dos cuidados que a gente tem que ter também no Bentosa, quando a gente vai dar o feedback do cachorro pro tutor. Porque tem tutor que fala, ai, mas em casa ele é um doce. Eu falei, em casa, ninguém levanta as patinhas dele pra tosar. Em casa, ninguém tenta tirar a remelinha do olho. Uma situação que pra ele, por mais que seja com todo o carinho do mundo, vai ser algo incômodo. Exatamente. Porque normalmente as pessoas já chegam no Bentosa perguntando, que horas ficam pronto? Daqui 1 hora? Tem gente que fala assim, meia hora eu posso voltar? Eu falei, não é pastel, não. Calma. E principalmente se é o primeiro banho. Quando é o filhote, nossa, quando é um filhote que é o primeiro banho, a gente primeiro recebe ele. A gente deixa ele solto no banho-tosa. A gente brinca com bolinha. A gente faz um ambiente saudável. A gente dá o banho com o maior cuidado. Porque são equipamentos e pessoas que eles não estão acostumados. Então eu não posso pegar um pet filhote, já colocar ele dentro da banheira, dar o banho. Isso pode até causar um trauma, né? Exatamente. E é o que mais vem de outros pets. Então, quando é o primeiro banho, a gente faz questão, fala assim, ó, não vou te dar tempo, porque é o primeiro banho dele. Tosa a gente não faz no primeiro banho de filhote, porque normalmente filhote é muito agitado e tem essa questão de não traumatizar o doguinho, deixar ele calmo, tranquilo. E graças a Deus, todos que vão lá de primeira sempre voltam e não vai em lugar nenhum. Já aconteceu de ir em outro, depois, Cris, me arrependi, tia Cris, só vou levar aí. Eu falei, tá bom, então. Aí sim, né? Mas assim, é bom que a gente não precisa dizer, né? A pessoa mesmo, ela já sabe. Eu acho que é muita coisa de energia, né? Você sente a energia, sente como o seu dog volta, isso tudo faz com que fidelize. Não tem Exatamente. jeito. Já teve situações de cliente falar assim, não, mas tem uma moça que ela tosa, ela cobra mais barato, tudo. Eu falei, meu amor, eu sei dos produtos que eu tenho, eu sei dos produtos que a gente... Você sabe o preço do que custa pra a gente você sabe manter. o valor do nosso trabalho. Eu falei assim, é uma opção sua, tudo bem, você quer mandar lá? Pode mandar, não tem problema nenhum. Mês seguinte, a pessoa me ligou e falou assim, olha, Cris, até a maneira como eles te recebem aqui quando você vem buscar é outra. Então, eu não me importo se eles estão bem. Eu vou falar o quê? Tem coisas que a gente não precisa dizer. O pet fala. E tem pet que tem medo, e tá tudo bem também. Tem pet que quando chega no pet shop fica assim, ó, meu Deus, tremendo todo. Mas por quê? Porque ele não gosta do banho. Tem gente que não gosta de tomar banho também. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Cris, obrigada, viu, pela sua participação. Eu que te agradeço, Nossa, agradeço muito vocês boa. pelo convite. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente, que você cresça mais ainda lá no seu pet shop. É isso Amém. É isso, gente. Vamos terminando aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais. Curte, compartilha, dá um like, clica no sininho e até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Tchau.